Saudações meus amigos, com vocês Cristiano, canal do Camarada Comissário. Hoje eu quero comentar uma boa notícia da semana. Aliás, até que enfim uma boa notícia. Porque afinal de contas, com tanta pandemia, com crise energética agora afetando milhões de pessoas em locais como Texas, as pessoas simplesmente morrendo de frio dentro de casa, um frio de menos 20 graus. Aproveitamos aqui para deixar a nossa solidariedade caso algum de vocês que acompanham nosso canal more no Texas. Lembrando que agora, neste exato momento, é inverno no hemisfério norte e, consequentemente, nos Estados Unidos, no estado do Texas também, que além das baixas temperaturas, mesmo sendo um dos estados que mais produz energia nos Estados Unidos, se não o estado mais rico em termos de combustíveis fósseis, mesmo assim tem agora, ironicamente, num país riquíssimo, um problema seríssimo para aquecer a sua própria população. Então, imagine agora, se um país como os Estados Unidos não consegue aquecer a sua própria população durante o inverno, a ponto das pessoas precisarem passar por sérias privações, então imagine lançar um homem até Marte, como é proposto agora. Mas vamos aqui à notícia da semana. Vocês devem saber que recentemente foi preso o deputado bolsonarista Daniel Silva. Daniel Silveira. Daniel Silveira foi preso em virtude de um vídeo que ele fez clamando pelo fechamento do STF. Qual o nosso posicionamento a respeito disso? Consideramos que essa é uma excelente notícia. Excelente notícia que demonstra que há limites, inclusive para a liberdade de expressão e principalmente para a extrema-direita. É claro que aquele vídeo que esse deputado tão ignóbil, tão obnóxio, uma personalidade tosca e tóxica, não é nenhuma novidade. Quem acompanha a extrema-direita nas redes sociais sabe que o modus operandi dela é exatamente esse. É xingar, é agredir, é ameaçar, intimidar, tentar humilhar personalidades. Pegar um caso aqui banal, no campo mesmo da blogosfera. Tem uma moça muito famosa que ela faz vários vídeos, ela é inclusive membro do PCB. Eu não gosto do canal dela, até porque eu já expliquei aqui os vídeos pelos quais eu não gosto. Só que seria praticamente. É mais fácil você ganhar na loteria do que você ver, por exemplo, eu disseminando vídeo com pornografia, com um rosto ou com atriz parecida com essa moça. Isso aí não faz parte do nosso modus operandi. É um método completamente repudiável, baixo, que demonstra bem até que ponto o sujeito se rebaixou. E a extrema-direita fez exatamente isso com essa moça. Quer dizer, a pessoa não gosta do canal dela, então você faz o vídeo no seu canal dizendo que não gosta, fazendo uma crítica, preferencialmente uma crítica construtiva. Você chega lá talvez nos comentários, sem necessariamente agredir, mas a extrema-direita não faz isso. Eles fazem tudo para te derrubar, para tentar chincalhar com a sua pessoa. Eles xingam, tem um blogueiro paranaense muito famoso também, muito conhecido por essa prática. Agora nem tanto, mas antigamente o sujeito até chegou a virar. O pessoal estava mais levando a sério, porque se você fosse se estressar, simplesmente levava-se no pagode, como se diz. E além de tantos outros blogueiros de extrema direita que, ironicamente, se dizem a favor da família, da moral, dos bons costumes, das boas maneiras. Eu já namorei uma descendente de aristocratas quando eu morava na Rússia e sei muito bem o que são boas maneiras. Como esses aristocratas, eles se portam, até mesmo a tonalidade deles é uma tonalidade diferente. Ou, como já dizia um famoso diálogo,
do famoso romance, uma peça na realidade teatral. Don't speak loud. Let's try to be civilized. Quando você vê o sujeito com muita gritaria, principalmente xingando, uma verdadeira coprolalia, você percebe claramente que aquele sujeito não tem nenhuma relação, nem com a aristocracia, nem com família, nem com bons costumes. É apenas um marginal que agarrou essa bandeira e tenta se promover às custas dela. Você pega, por exemplo, uma figura ignóbil como aquela Sarah Winter, ameaçando, dizendo que ia bater em um ministro que está fazendo o seu trabalho, que é o mais importante. Qual o trabalho? A conservação do Estado democrático, social de direitos humanos. O Brasil é, pelo menos oficialmente, pelo menos o Geist do Brasil é que ele se trata de um Estado social, democrático, de direitos humanos, como já dizia o saudoso Luiz Flávio Gomes. Logo, quando o sujeito tem um grande número de seguidores e vai até as redes sociais clamar por um golpe de Estado, por medidas que institucionalizaram a tortura, como foi o caso do AI-5, uma prática criminosa e inclusive antidemocrática, ainda mais pedindo para fechar uma casa representante de um dos poderes. Então esse sujeito nitidamente incorreu em atos delituosos. Só que se existe um questionamento a ser feito por que é que isso não foi feito há quase 20 anos atrás? Quando o então deputado Jair Bolsonaro disse exatamente a mesma coisa na TV. Ele disse com todas as letras que se fosse lei teria fechar o Congresso. Foi nem o STF. Naquela época o STF era apagadão. Naquela época era muito difícil alguém falar em STF, a não ser que você fosse algum estudante de direito. Hoje é que há muitas correntes de ódio, há todo tipo de coisa contra o STF que você puder imaginar. E o então deputado Jair Messias Bolsonaro dizia exatamente isso. Que ele fuzilaria o presidente, que fecharia o Congresso, que faria isso e aquilo. E infelizmente isso passou despercebido, o que demonstra que os magistrados que nós tínhamos naquela época eram completos apagadões, sujeitos que estavam preocupados somente com a sua mordomia. Não, senhores, antes que alguém vier aqui dizer que eu estou elogiando o STF, fazendo algum tipo de apologia dessa casa, não, nenhuma. Aliás, eu não tenho nenhum tipo de simpatia por essa casa representante de um dos três poderes, que é o STF. Na minha opinião, pessoal, eles trabalham muito mal. Meu pai tem uma causa que está lá, está quase 30 anos já. Quer dizer, era muito jovem quando começou. Hoje em dia já é aposentado e ainda está esperando o resultado de uma causa trabalhista. Uma coisa que se ele tivesse ganho, ele teria até comprado uma casa já e evitado muita chateação, muito problema, dor de cabeça. Casa própria. Quem é que não quer ter uma casa própria? Isso aí não tem nada a ver com ser rico, não. Até porque quem tem casa própria não é rico. Casa própria é uma necessidade humana. É uma coisa que toda pessoa deveria ter a sua. E o Estado, por sua vez, providenciar os meios para a concretização disso aí. Mais uma coisa simples, que é uma ação trabalhista, inclusive coletiva, há mais de 30 anos. Enquanto que muita coisa aí que não dá certo, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, muita balela, muita bobagem, vai para o STF e é aprovado em pouquíssimo tempo. E fica o sujeito esperando a vida inteira para saber se vai sair ou se não vai o resultado de uma ação. Trabalha muito mal essa casa, trabalha pessimamente. Votos que vão contra o espírito do povo brasileiro, contra as crenças, contra as tradições do nosso povo, são aprovadas, são passadas no STF.
Só que você fazer um vídeo simplesmente com coprolalia, com um comportamento animalesco, isso aí não ajuda a conscientizar as pessoas. Isso aí ajuda somente a uma coisa, o caos. E os deputados bolsonaristas, os cabos eleitorais bolsonaristas são exatamente isso. Agentes do caos que fazem de tudo, todo possível para desacreditar completamente as instituições da República Federativa do Brasil, até chegar a um ponto em que o povo, completamente desacreditado, dá plenos poderes ao chefe de Estado. O fascismo ele surge exatamente assim. O fascismo surge a partir do momento em que as pessoas não acreditam mais em suas instituições. Elas acreditam que já não podem fazer nada e então colocam um ditador, seja um Führer, seja um Duce, seja um mito, exatamente para que esse ditador seja a babá delas, digamos, ou o paizão delas, digamos assim. Esse é exatamente o espírito do fascismo. É o espírito em que o sujeito ele se abstém de todas as suas obrigações sociais comunais e delega essas funções a um só sujeito. O fascista, ele é antes de tudo o sujeito que quer fugir da responsabilidade. Ele é o sujeito que não quer ser responsabilizado, que quer a carta branca para os seus atos delituosos, atos de violência e de intimidação. Sempre foi assim na história. E nomes como esse deputado, Daniel Silveira, como a Sarah Winter, são exatamente representantes disso aí. E são sujeitos que vêm fazendo política exatamente por esses métodos. Criam redes de ódio em redes sociais, em aplicativos de mensagens, disseminam falsas notícias à torta e à direita, intimidam, fazem essas bravatas, e daí, quando são chamados à responsabilidade, vem com essa conversinha de que não, me desculpe, porque isso, aquilo. Você vê que parece um anjinho depois que é enquadrado por uma situação dessa. Só que não agiu coisa nenhuma. É o mais típico exemplo de um lobo em pele de cordeiro. Lobo esse que precisa ser retirado ali daquela casa. Eu espero que os deputados votem pela prisão e pela cassação deste criminoso, podemos dizer assim. Que o que esse sujeito fez foi crime. Ele e tantos outros que vêm exatamente criando essas asinhas para fazer a mesma coisa. Que ele também não está sozinho, não é um lobo solitário, como muita gente pode pensar. Então, ah, pelo menos foi um progresso, especialmente porque, se tratando de um deputado, tem a questão da imunidade parlamentar, mas nós estamos vendo que isso aí já está sendo relativizado, e assim deve ser, exatamente para impedir que outros Bolsonaros venham a ganhar suas asinhas no futuro, que se isso tivesse feito, se isso tivesse sido feito há 20 anos atrás, nós não estaríamos tendo todos os problemas que nós temos hoje. E não adianta vir com conversinha de que não, porque fizeram isso com esse deputado, então agora vão fazer com a esquerda. Só que, como sabiamente disse o meu colega, o meu camarada Eduardo Lima, a direita não precisa de motivo para perseguir a esquerda. Sempre foi assim. Na época da ditadura, por exemplo, que muita gente gosta de dizer, né, que não, porque a ditadura só combatia terroristas, só combatia arruaceiro que queria implantar o comunismo. Aqui prenderam Manuel Coelho Raposo,
Manuel Coelho Raposo, que era um vendedor de livros, tinha uma carrocinha que ele utilizava para vender livros na rua. Levado para o 23BC, passou poucas e boas, foi preso, por muita sorte foi liberado. Só que isso aí nem sempre acontecia. Muitas vezes, num porão, num quartel, numa delegacia, o sujeito desaparecia ou simplesmente atropelavam o sujeito, chamados grupos da morte, comando de casos comunistas, e dizia que não, foi um acidente de trânsito. Era desse jeito que a coisa acontecia, e é exatamente esse o tipo de Brasil que determinados bolsonaristas tanto querem, como é o caso desse deputado agora. E agora tem gente de esquerda dizendo que não, que se fizer isso aí, então vai abrir uma brecha. Como assim vai abrir uma brecha? Essa brecha já está aberta há muito tempo. Basta lembrar do caso do próprio Lula. Qual foi o crime cometido pelo Lula? Qual foi a prova de que ele era proprietário, dono de algum imóvel, de alguma coisa e recebeu propina? Nenhuma. Mas, graças aos esforços da imprensa, graças ao partidarismo de um juiz, colocaram o homem na cadeia. Colocaram na cadeia porque, convenhamos que aqui eu não quero fazer nenhum tipo de apologia do PT, mas as alternativas que há ao PT são simplesmente ignóbeis. Eu já votei no PT em eleição, mas não é porque eu gosto do PT, não. Apesar de que eu tenho familiares que são, mas isso aí nada influencia minha opinião. Eu votei no PT simplesmente porque as opções que havia ao PT eram muito piores. E eu pensava, não, vou votar aqui no PT pelo menos para esse cara não chegar no poder. Foi isso que aconteceu. E você tira por esses sujeitos. Você tira para aquele sujeito lá que mandou que o pessoal que estava tendo problema de Covid simplesmente colocar ozônio, vocês sabem bem aonde. Esse aí é o nível dos chamados defensores da família, da moral, dos bons costumes. Vejam só que coisa. Então, por isso eu digo que essas pessoas não merecem nenhum tipo de simpatia, nem de empatia. Daqui a pouco o PSOL vai emitir uma nota de pesar pela prisão desse deputado, o PSTU principalmente. Você sabe muito bem quais são as posições do PSTU. E sabe-se lá quem mais. Prender gente de esquerda entre aspas, né? Ou não entre aspas, mas uma esquerda liberal. Como praticamente toda a esquerda que nós temos no Brasil, de matriz liberal. Não tem que expressar simpatia por esse tipo de gente. E não adianta vir aqui dizer que isso só acontece com quem é de direita. Porque já teve, sim, pessoas de esquerda, inclusive blogueiros também, que foram intimados por muito menos. Por muito menos do que isso. Pessoas que foram, tiveram inclusive os seus computadores revistados, como aconteceu a jornalistas do estado de Minas Gerais. Como aconteceu, aliás, na própria era do PT também. Quando muitas vezes eu ficava só vendo blogs, né, na época em que blog não era coisa ainda tão famosa, geralmente de anarquistas que tinham rádios comunitárias e tinham essas rádios desmanteladas por ações policiais. Então ninguém falava disso aí. Porque não, porque isso aí é anarquista, porque não tem partido, né? É cara muito doido, então tem mais é que fechar mesmo. Aí hoje estão fazendo isso também com blogueiro. E muitas vezes até por muito menos. Então, senhores, não vale a pena ter qualquer tipo de simpatia, empatia por esse tipo de sujeitinho que já deveria há muito tempo, não só ele, como todo o seu bando, disseminador de mentiras, de calúnias, de difamações, que se utilizam do manto da
imunidade parlamentar para cometer crimes em nosso país, para receber dinheiro do Estado brasileiro sem fazer absolutamente nada que preste para a sociedade. Então é isso. Esse sujeito tem mais que ir para o Chinendró. Ele e todos que insistem nesse tipo de prática, independente de credo ideológico.